Eu vou ficar do outro lado. Tá. Entre pra errado, teste. Que droga! Por que eu não consigo fazer isso? Eu só preciso apertar botões e, por algum motivo, eu continuo perdendo. E por que eu tô tão bravo por causa disso? Isso não faz sentido, é algo simples, eu não deveria estar assim. Cara, não precisa ficar assim. Ficar irritado pelos jogos é uma coisa completamente normal. Eu fico, o Thales fica. Só pra você ter uma noção, essa parte de ficar brava acontece desde 1950, lá quando criaram os primeiros consoles, lá em um laboratório de uma universidade, lá nos Estados Unidos. Lá até 1970, quando criaram os primeiros fliperamas, que é um dos jogos mais famosos, Pong, com certeza alguém já também ficou bravo por causa desse jogo, até em 1980, quando criaram os primeiros consoles domésticos, entre eles Atari e Nintendo. Tá, cara, você falou um monte de coisa legal, a história do jogo realmente me interessa, mas eu ainda não entendi por que isso acontece. Bom, eu sou Benício. Eu sou o Thales. E eu sou o Miguel. E hoje nós vamos apresentar o Jogo da Mente, um paralelo entre jogos virtuais e o pensamento humano. Bom, antes da gente falar sobre os jogos, a gente precisa entender o que eles causam na nossa mente. De acordo com a USP, eles são diretamente ligados ao sistema de recompensa no nosso cérebro. Por exemplo, no jogo Clash Royale, que você joga uma partida atrás da outra. E você joga, perde, e quando você ganha aquela partida, você fica, caraca, eu consegui, finalmente. E isso é uma coisa muito bom, mas tem seus malefícios, por conta da dopamina. A dopamina é um neurotransmissor, que ela faz o sinal de um neurônio a outro neurônio e gera o prazer. Isso é, de certa forma, bom. Só que quando vira uma obsessão, aí que causa o problema. Porque pode gerar insônia, ansiedade, depressão. E isso no nosso país, hoje em dia, é um problema muito grande. De acordo com um livro chamado A Realidade Está Quebrada, de Jane, existem várias relações mentais, vários efeitos. Mas os principais dela é a competência, produtividade e estado de flow. A competência é principalmente quando você está em um jogo meio não tão difícil, não tão fácil, mas que você sente, você está dominando o jogo, você consegue evoluir, e assim o nosso corpo libera dopamina. Agora, a produtividade, ele é um efeito não muito bom, porque para a gente chegar a esse efeito, a gente precisa estar nervoso, com medo, com ansiedade, que aí nosso corpo entra em um certo estado de alerta, que acelera a nossa frequência cardíaca e nossa respiração. E agora, em minha sincera opinião, o melhor estado é o estado de flow, que é quando você fica imersivo no jogo e perde total consciência do tempo. Mas, indo numa parte mais chatinha, esse estado mexe muito com o cérebro, na parte córtex pré-frontal, que ele é o principal representante da nossa relação com o tempo, com o espaço e com a autocrítica. E uma coisa também é que quando a gente está juntamente com esse estado de flow, nosso corpo libera dopamina e outras coisas que faz com que a gente tenha mais motivação e mais energia no cérebro. E, ao mesmo tempo, nosso corpo ele consegue uma frequência cardíaca respiratória, mas de acordo com o ritmo, com o jogo que você está fazendo, para entrar em equilíbrio a atividade e a respiração. Bom, agora eu gostaria de trazer uma parte um pouco mais dinâmica, algo um pouco mais lúdico, que eu acredito que quando você muda o indivíduo, ou desenvolve o indivíduo, você desenvolve também a sociedade. Então, eu gostaria de trazer 3 jeitos que alguns jogos, teoricamente banais, conseguem fazer nós evoluirmos como indivíduos e sociedade. Mas, antes disso, eu gostaria de colocar os meus queridos amigos para fazer uma encenação de um jogo que eu vou usar de exemplo um pouco futuramente. Então, acho que pegou? Ótimo. Boom! Uma salva de palmas para meus amigos, por favor. Alguém sabe de que jogo a gente está tratando aqui? Minecraft, ótimo. Então, Minecraft é um jogo feito para crianças de 6 a 10 anos e que, bom, você pega blocos, você é um bloco, o sol é um bloco e sua casa também é um bloco. É muito bloco envolvido em Minecraft e a ideia é muito simples. Mas eu diria que é só a ideia. Porque do jeito que o Minecraft é programado, é muito fácil você entrar em servidores públicos e interagir com outras pessoas dentro do jogo. Então eu vou falar 2 fatos aqui que
inicialmente não tem a ver com Minecraft, mas eu gostaria que vocês prestassem atenção porque depois vai fazer sentido. Segundo o G1, 45% da população brasileira se considera solitária. E segundo o filósofo Ferdinand Tonis, uma sociedade é formada mecanicamente. Agora, uma comunidade é formada a partir de relações, a partir de vínculos emocionais. Mas será que a gente não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Bom, com um jogo online, você consegue dar um empurrão para a criação de uma comunidade. Você consegue dar um estímulo para que as pessoas criem vínculos, criem relações, e isso de uma forma mais fácil do que na nossa vida cotidiana, visto que dentro dos jogos você não precisa se expor tanto. Isso tornaria esse índice, por exemplo, do Brasil de 45%, muito menor, já que a forma de socialização se torna muito mais fácil. Então, em conclusão, um jogo de blocos e muitos blocos consegue fazer um grupo maior, um grupo que funcione melhor como sociedade. Agora eu gostaria de chamar meus amigos para a segunda encenação. Pikachu! Palmas para os meus amigos, por favor. Alguém sabe de que jogo está sendo tratado? Eu ouvi um Pokémon. Pokémon! Pokémon é um jogo feito para crianças de 10 anos e que não faz o menor sentido. Por que eu digo que não faz o menor sentido? Bom, tem um rato que solta choques, um lagarto que gospe fogo e tem asas, mas por algum motivo não é um dragão, um coqueiro e um molho de chaves. Literalmente qualquer coisa parece que pode virar um Pokémon. E é aí que esse jogo brilha. Porque a comunidade já criou mais de 10 mil Pokémons que não existem só no primeiro resultado do Google. Então, se entende que nós conseguimos estimular nossa criatividade? Você usa o entretenimento que o jogo permite, você cria um universo vasto, onde qualquer coisa das suas experiências pessoais e das coisas que você já viveu, podendo virar um elemento novo daquele universo, estimulando a criatividade. Isso, em larga escala, consegue fazer com que nós temos uma sociedade mais criativa. E isso dentro do mercado de trabalho e, dentre outras coisas, é muito importante. Então, agora eu gostaria de trazer a nossa última encenação. Pá! Esse é um pouco mais difícil. Alguém sabe de que jogo está sendo tratado? Red Dead Redemption, ótimo. Red Dead Redemption 2 é um jogo de cowboys americanos. O protagonista, Arthur Morgan, ele faz coisas de cowboy, como atirar em armas e ter crises existenciais. E é aí que esse jogo se destaca. Porque a trajetória do protagonista é completamente moldada pelas decisões do jogador. E isso torna muito mais fácil com que você se identifique com o personagem. Dentro da mídia, é perceptível que quando você consegue criar um vínculo emocional com um personagem ou uma obra específica, você absorve muito mais informação. Então, se nós usamos esse artifício do jogo, que te deixa muito mais imerso, que te faz viver a história do jeito que ela precisa ser vivida, se demonstra muito mais fácil adquirir informações por trás da mídia. Então, um jogo de cowboys, onde existem tiros, consegue trazer uma lição de moral ou até valores éticos para uma pessoa só de jogar o jogo e se entreter. Cara, legal isso, mas, tipo, vale a pena ou não vale a pena jogar os jogos? Então, a gente pode simplesmente falar se vale a pena ou não, mas sim, a gente tem que entender que os jogos podem ter várias formas de você ter uma noção dele. Vou dar aqui um exemplo do mesmo jogo, GTA V, mas que aconteceu com 2 jovens diferentes. O primeiro jovem, ele pegou, roubou os carros dos pais, fugiu de casa porque brigou com eles e bateu em um poste. Já o segundo, ele pegou o carro também da mãe, mas porque ela passou mal e ele levou ela até o pronto-socorro. Então, depois disso, a gente consegue entender que os jogos podem sim fazer bem e também pode fazer mal também. Mas tudo depende se a gente vai conseguir diferenciar ele do jogo com a realidade. Muito obrigado. Muito obrigado, viu?